Olá, meus amigos, vamos retomar o nosso curso sobre MATLAB e hoje com a nossa segunda aula. Vamos fazer novas aplicações e apresentar uma série de novos comandos. Nós já temos aqui ao fundo o MATLAB e nós vamos apontar para uma trilha daquela pasta criada anteriormente, denominada de BIOS 748. Percebemos que nessa pasta se encontra o exemplo dado anteriormente. Nós vamos abrir um novo projeto e vamos salvá-lo como sendo exemplo 2 com a extensão M. Então esse exemplo 2 ele vai fazer parte então da lista de conteúdo da pasta que eu estou trabalhando. Pois bem, vamos dar início alguns comandos e retomando aquilo que nós finalizamos na aula passada, que era manipulação de vetores de matriz. Vamos pensar então que eu tenho aqui dois vetores, vetor A e B, com esses comandos iniciais para se limpar a tela e para zerar as variáveis. E eu estou interessado em algumas operações de soma, de subtração, multiplicação por constante e assim por diante. Então, se eu desejo somar A com B, a operação é A mais B e tem que inserir essa informação, que a partir de agora passa a ser variáveis conhecidas pelo MATLAB, a variável A, a variável B, e agora eu posso fazer a operação A com B, e aí tem a resposta dada pelo vetor, que certamente vai ser A mais B, o primeiro elemento 3, o segundo 7, e o terceiro elemento 11. Se eu desejo A menos B, a operação é facilmente realizada. Caso eu deseje multiplicar por uma constante, por exemplo, A vezes, sinal de multiplicação asterisco, 2. Então, aquele vetor, ele sairá multiplicado por essa constante e, consequentemente, assumirá os elementos 2, 6 e 10. Se eu desejo operações do tipo divisão, eu faço a mesma coisa, uso o operador de divisão, que é uma barra. Agora, uma operação interessante é a operação de elemento por elemento. Eu quero elevar ao quadrado todos os elementos desse vetor A. Então essa operação é simples, coloco A, ponto, indicando que é elemento por elemento. A operação de elevar ao quadrado ou elevar uma determinada potência é esse circunflexo, e no caso 2 eu vou ter a resposta do 1 ao quadrado, né? 1, 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25. Né? Eu não tenho a operação A, o vetor A ao quadrado. Eu poderia até ter a operação A' A, né? Ou A linha, se for o caso da compatibilidade das linhas e das colunas. Então, existem as operações de ponto a ponto, basta especificar esse ponto, né, que vai após o vetor que será operado, as operações de subtração, as operações de multiplicação e as operações de potenciação. Então, eu consigo alterar os elementos dessa matriz. Né? Se eu desejo a transposta, por exemplo, posso escrever a linha. Então, eu vou ter 1, 3 e 5. Veja que, se eu quiser a operação A versus a linha, multiplicação, ela vai ser compatível, porque A seria um vetor de uma linha por 3 colunas, a linha é 3 por 1, esse produto resulta no escalar 1 por 1. Então, essa resposta ela vai ser fornecida porque a operação ela é compatível.
Pois bem, então essas são algumas operações bastante elementares, básicas, envolvendo vetores. Se nós, nós já vimos isso, desejar algumas outras operações, o conhecimento do potencial do MATLAB a respeito de operações elementares, basta eu acionar o help e verificar quais as funções estariam disponíveis. Por exemplo, log, raiz quadrada e assim vai, Então aqui nós temos um exemplo onde eu tenho o log de A. Log de 1 vai ser igual a 0. O log de 3, esse log aqui nós já sabemos que é um log natural, neperiano. Se eu quiser log decimal, teria que usar log 10. Uma outra opção, por exemplo, você deseja a raiz quadrada desse elemento. Então, basta eu digitar SQRT A. Então, eu teria a raiz quadrada de 1, de 3, de 5, como resposta à minha operação. Pois bem, nós agora vamos descrever algumas operações matriciais. Fazer um comentário sobre matrizes. É uma extensão do uso de vetores. Eu posso criar alguns, por exemplo, vetores C, D e concatenar essas informações. Então, o C, por exemplo, pensar aqui C igual a 2 e 3. D igual a 4 e 5. Então, tenho dois vetores. Eu posso concatenar. Eu posso dizer que o vetor a matriz é igual a C, e nós vamos colocar, se eu der ponto e vírgula, significa que eu vou para a próxima linha e incluir a informação do vetor D. Então, dessa maneira, eu tenho o resultado do que é uma matriz constituída por C e D. Eu poderia ter o F igual a C e D. Nesse caso, C e D estariam sendo colocados justapostos. Então, eu estaria apenas ampliando os vetores C e D no novo vetor linha dado por F. Então, veja que o uso do ponto e vírgula ele é fundamental na determinação de uma próxima linha. Então, dessa forma, eu teria essas matrizes sendo estabelecidas a partir de vetores. Mas posso definir simplesmente uma matriz como sendo G igual a 2, 3, ponto e vírgula, 4 e 5. Na minha própria estruturação, definição da minha matriz, eu sei que aqui são os dois primeiros elementos, teriam a próxima linha com esses dois outros elementos. Então, é uma maneira alternativa de construir essa matriz. Eu posso pensar numa estrutura, por exemplo, de laço, onde eu passo a ter dois for variando de 1 a 2. Eu deixei aqui implícito o passo, certamente é igual a 1, o J de 1 a 2. Estou criando a matriz 2 por 2, em que o primeiro elemento é 1 mais 1, 2. O segundo elemento, 1 mais 2, 3. Depois 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Se eu assim fizer, eu vou ter a minha matriz M, dado por essa estrutura. 2, 3,
3, 4. Né? Posso simplesmente imprimir a matriz M aqui e o programa vai me fornecer. Então são várias opções que você poderá ter para descrever a sua matriz convenientemente. Então, podemos aqui ter outros exemplos. Vou pensar aqui numa matriz de uma dimensão um pouco maior, onde a gente colocaria, por exemplo, a matriz A seria uma matriz aqui que teria 1, 2, 3 linhas e também 3 colunas. Eu marco essa faixa, Ctrl Enter, agora eu tenho a informação da A, 1, 3, 5, 7, 9, 11, na segunda linha, e na terceira linha, 13, 15, 17. A matriz B, da mesma forma, 3 por 3, é consequência dessa estruturação. Uma maneira bem simples de se determinar, fornecer uma matriz para o MATLAB. Bom, eu posso imprimir na tela uma matriz, né? Basta eu digitar aqui a matriz A e ela vai aparecer. Existe uma forma mais elegante onde descreve as informações das linhas e as informações das colunas, os labels. Então vamos digitar aqui, entender a sequência de comando, né? Aqui está 2 linhas para limpar a tela, zerar as informações de todas as variáveis, né? Então, eu coloco aqui o que é A, essa matriz. Mas se eu colocar clear, o que é A? Não definida, porque eu já zerei as informações que o MATLAB tinha a respeito de A, B, M e assim por diante. Então estou zerando, começando novamente. Então iniciar aqui uma nova definição. Então está a matriz, né? Se eu executar, eu vou ter a matriz nova, né? De dimensão, nós já vimos aqui 3 por 3. Eu posso descrever o nome da matriz, e como ela tem 3 linhas, eu posso descrever os labels das linhas, L1, L2, L3. Os labels das colunas. Aí eu vou implementar um comando de impressão de matriz, que é o printmat, a matriz desejada, que é o nome, ou o título, e aí os labels, tanto da linha quanto da coluna. Vamos dar Ctrl Enter e executar essa faixa marcada. Então veja, ele me traz a informação do nome da matriz, pode ser vetor beta, vetor y, matriz de covariância. Então você daria um nome que o usuário vai prontamente identificar aquela saída. E você então tem as informações das linhas e as informações da coluna. Para você montar, por exemplo, um quadro de análise de variância, você poderia colocar aqui as fontes de variação, né? Seria bloco, tratamento, resíduo, e aqui você pode ter informação de grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio. Seria uma matriz, né? Mas que cada linha, cada coluna representa um resultado interessante para o usuário. Então esse comando printmat é um comando que, além de imprimir, dá uma estética agradável para a sua matriz de resposta, né? Então nós podemos então descrever dessa forma. Aqui, sendo ela uma matriz, essa matriz A, se a gente quiser ter acesso a essa matriz A dentro do MATLAB por meio de uma planilha, basta estacionar lá o mouse próximo à variável, né? E você dá o comando Ctrl D. Sendo uma matriz, você pode inclusive acessar cada elemento.
né? Você pode até interferir em modo de execução os elementos dessa matriz A. É um recurso que às vezes pode ser interessante para quem está programando. Bom, se você quiser saber algumas operações de manipulação de matrizes, você vai encontrar com o help do MATLAB. Então você pode colocar help, as operações envolvendo as matrizes. Então, help, as operações elementares que nós temos com as matrizes. Então, existe aqui uma série de operações, alguns comandos para você estabelecer matrizes de interesses, né? Tamanho, comprimento, número de elementos, manipulações com matrizes, pode pegar a parte triangular superior, triangular inferior, fazer rotações e assim vai. Então você vai conhecer as operações básicas possíveis de ser realizadas com matriz. Bom, algumas operações de multiplicação A vezes B, desde que sejam compatíveis essa operação, né? O número de colunas da matriz que pré-multiplica tem que ser igual ao número de linha da matriz que pós-multiplica. Aqui é inversa, basta colocar inv, obter o determinante, det, A, obter o posto, o rank da matriz, rank, obter os valores característicos, os altos valores e também os autovetores, basta usar esse comando, você passa a ter acesso, né? Então seria bastante simples você se informar. Vamos pensar na utilização de alguns desses comandos. Por exemplo, se você deseja a matriz A, que está definida, o determinante de A, né, é dado por esse valor. Se eu quero aí informações desses autovalores da matriz, eu bastaria colocar dessa forma, que então é fornecido esses autovalores, né? A gente sabe de algumas propriedades importantes que envolve, né, se eu somar todos esses elementos, vai dar o traço da matriz, que nesse caso aqui vale 27. Né? Se eu somar tudo isso aqui, vai dar também 27. Um autovalor nulo, indicativo que existe uma relação linear entre as linhas ou colunas da matriz A. Então, dessa forma, eu vou ter uma série de informações. Bom, uma indexação, e isso é bastante importante no MATLAB, é você ter acesso a linhas e a colunas. Então veja que a gente pode descrever uma matriz e tentar acessar um elemento dessa matriz. Basta eu colocar A 1,1, eu tenho o elemento dessa minha matriz A, né? Vamos limpar essa tela, apresentar a matriz A, e eu quero o elemento diagonal 2,2, é o 9. Eu posso querer todas as linhas da matriz A e a coluna 2. Então, são todas as linhas indicadas por esses 2 pontos e a coluna 2. Eu posso desejar a linha 1, né, e todas as colunas. Então, eu teria essa informação relativa à linha 1, todas as colunas. Então vejam, o MATLAB sendo um programa que essencialmente trabalha com matrizes, ele tem um acesso muito rápido a essas informações. Então, se eu quero o elemento 9, 11, 15 e 17, basta eu ter estruturas, né? Eu quero elementos que possa ser definido, né, como sendo o elemento entre, né, como se eu colocasse aqui entre vírgulas, né, e
Eu quero da coluna, por exemplo, da coluna 2 até a coluna 3, vírgula, da linha 2 até a linha 3, coluna 2 até a coluna 3. Né? Neste caso específico, a gente vai colocar aqui essa informação da coluna 2 até 3, chamando de novo essa matriz A. Então nós estamos pedindo da coluna da linha 2 até 3, coluna 2 até 3. Ele pega então os elementos 9, 11, 15 e 17. Então veja que você tem um espaço para definir os elementos das linhas e um espaço para definir os elementos da coluna que você gostaria de extrair. E colocar aqui entre vírgulas. E você pode usar esse recurso de especificar os elementos, né? Vamos ver aqui, eu posso aqui ter uma matriz, por exemplo, C, constituída por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Eu quero da linha 1 até 2 e a coluna 2. Então, se eu desejo da linha 1 até 2, mais apenas a coluna 2, eu teria aqui um vetor coluna 2, 5. Se eu quero a linha 1 e posteriormente eu quero as colunas de 1 até 3, passo 2 a 2. Então, estou querendo a primeira linha e as colunas de 1 até 3 no passo. Esses 1, 2 pontos, se for omitido, esse 2 significaria que eu vou estar acessando a coluna 1, 2 e 3. Mas se for explicitado o passo, significa que eu vou de 1 até 3. Então, eu vou ter como resposta 1 e 3. Se eu quero, por exemplo, a primeira linha com relação à coluna, eu quero de 2 até 3. Está implícito aqui que o passo é 1. Então, eu tenho como resposta 2, 3. Se eu quero, né, todas as linhas e a coluna 3, significa então que eu vou ter um vetor coluna com os elementos 3 e 6. Né? Então, eu vou separar por vírgula a informação de linhas e colunas. Apenas o 2 pontos envolve todas as linhas ou todas as colunas. Ou na mesma estrutura de laço, eu posso usar um valor inicial, um valor final e um passo. Então, dessa forma, eu vou ter acesso a elementos bastante fácil. Bom, vamos dar aqui alguns outros exemplos fáceis de ser visto, onde eu tenho aqui uma matriz A dada por essa forma. Consequentemente, ela vai ter essa estrutura, né? 3 linhas e 3 colunas. Aqui eu imprimi a matriz A e quero acessar o elemento diagonal 2, 2. Então, a resposta será 9. A linha 2, coluna 2, o elemento 9. Se eu quero acessar determinada coluna ou determinada linha, aqui temos a matriz, né? Eu quero um vetor B, que eu vou pegar os elementos da matriz A. Quais elementos? Aí eu uso a estrutura de parênteses. Todas as linhas e a coluna 2. Todas as linhas coluna 2 me dá a resposta 3, 9, 15. Se eu quero
todas as linhas de A. E a coluna de 2 até 3, a coluna de 2 até 3, ele me retorna, né, duas colunas. E a matriz que é gerada é a matriz 3 por 2. E se eu desejo excluir uma determinada coluna? Basta eu ter a minha matriz, dizer da minha coluna ou linha 2, por exemplo, eu quero excluir todas as linhas, esse comando é para excluir todas as linhas ou todas as colunas. Então eu quero pegar todos os elementos da linha 2, né, todas as colunas, e excluir. Então está aqui a minha matriz, todos os elementos da linha 2, obviamente toda a coluna, serão excluídos. Comando para excluir, você abre esse código, né, essa chave, esse parênteses, essa estrutura de abrir e fechar esses colchetes, e então eu determino a eliminação daquela linha ou coluna. Bom, se eu desejo concatenar uma matriz, veja que aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, aqui uma outra matriz 3 por 3, e eu vou ter uma matriz C, que é A e B. Poderia ter uma vírgula aqui. Então, daqui até aqui, representaria a matriz A. Daqui, os três últimas colunas representam a matriz B. Ela foi justaposta à direita. Se eu colocasse aqui um ponto e vírgula, significa que a matriz B estaria abaixo da matriz A. E seria formada, então, uma matriz 6 por 3. Vamos tentar fazer esse exemplo aqui no MATLAB. Trazer essas informações, aqui a matriz A, aqui B, e vamos ver o que acontece com a matriz C. Então, a matriz C, temos aqui a matriz A definida, essa primeira 3 colunas, a matriz B, essas 3 últimas colunas, e temos C, que é a B justaposta à direita. Se eu colocasse o ponto e vírgula, aí o meu resultado seria diferente. Tem a matriz A e a matriz B, houve uma quebra das linhas e ela então foi colocada, a B foi colocada abaixo de A, resultando em uma resposta de uma matriz 6 por 3. Então, a operação, 2 pontos, o ponto e vírgula, ela é de uso interessante para o programador de MATLAB. Então, vocês deverão treinar, né? Por exemplo, dado 2 vetores, eu posso somar A com B, né? Posso definir A e B, posso ter soma, posso ter subtração, multiplicação por constante, né? A transposição da matriz, simplesmente a linha. Multiplicação é de 2 vetores, elemento a elemento, né? É diferente de multiplicar A por B, que seria incompatível, mas a linha por B é compatível. Vamos ver essa estrutura aqui. Vamos imaginar que a gente tenha A e B. Novamente, temos aqui A e B apresentado na tela e eu quero operações. A mais B, A menos B,
São operações de soma e subtração. A multiplicação. Eu posso multiplicar elemento por elemento. A, os elementos de A, multiplicado por B. Então veja, se A era 1, 2 e 3 aqui, 4, 5 e 6, elemento a elemento, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 6, 18. Então é um produto elemento por elemento. Se eu quero a linha, é 3 linhas, uma coluna. B é 1 por 3. Então posso fazer a operação a linha B, né? Ou seja, 1, o a linha dado por 3 por 1 por 3, o número de coluna igual ao número de linha da matriz que pós-multiplica, resulta na dimensão 3 por 3 desse produto. Se eu quero os autovalores e autovetores, esse comando me permite obter autovalores e autovetores ao mesmo tempo. Os primeiros valores são os autovetores, o segundo seria os autovalores. Então, eu posso ter, dessa forma, esses comandos que envolvem a linha A. Tem o produto, a linha versus A, e essa matriz, ela tem duas dependências, consequentemente, ela vai ter dois autovalores iguais a zero, mas ela me dá os autovalores, né? Eu posso ter aqui e definir uma matriz de autovalores, de autovetores, resultante de a linha A dessa operação. Então passo a ter aqui as informações relativas a autovalores e autovetores, né? Na verdade, esse primeiro aqui é o autovetor e esse último aqui seria o autovalor da minha matriz, né? Aqui saiu trocado, então a estrutura é autovetor e posteriormente autovalor. As decomposições de valores secundários, o traço da matriz, aqui nós já vimos como concatenar. Podemos também obter um vetor com a matriz diagonal a partir dessa operação, pegar apenas a parte triangular inferior da matriz, a parte triangular superior da matriz, avaliar as dimensões ou o comprimento de um vetor. Sai aqui me dá então duas informações, o número de linhas e o número de colunas. E aqui para o vetor, o comprimento de A. Bom, aqui nós temos um exercício que vocês deveriam reproduzir. Nós vamos fornecer duas variáveis, x e y, e gostariam que você, então, reproduzisse uma análise de regressão, né? Usando operações matriciais. Então, a gente pode, com essas operações matriciais, estimar vetores, calcular soma de quadrado. Você pode ter valores de estatística F e assim por diante, né? Então a gente pode, né, com um aplicativo desse tipo, vamos até fazer aqui um novo script. Vamos salvar como exemplo 3, que seria a nossa regressão. Então, vamos iniciar.
daqui até aqui, nós temos a nossa entrada de dados, vetor Y, aqui a matriz X, coincidência do beta 0, e nós então vamos fazer uma análise de regressão. Para estimar o vetor beta, nós sabemos que precisamos de operações matriciais. O vetor beta ele é estimado por meio da equação x' beta igual a x'y. Então eu preciso da x', basta eu fazer a operação x', eu preciso da operação x'y, seria essas operações, e o vetor beta é a inversa da x multiplicada pelo vetor x'y. Então veja que se eu fizer essa operação, eu passo a ter a x'x, a x'y e aqui o vetor beta. Então, as operações matriciais me permitem estimar o B0 e o B1 da regressão linear simples. Se eu quero obter soma de quadrado, né, então eu vou ter informações, posso ter informações de quantos elementos tem o vetor Y, poderia perguntar o número de elementos, ou simplesmente o size me dá o número de elementos e a quantidade de variável, e nesse caso V vai ser igual a 1. A correção é a soma de todos os elementos desse vetor ao quadrado dividido por n. A soma ao quadrado total é y' menos a correção. A soma ao quadrado da regressão é beta linha vezes x'y menos a correção. E a soma ao quadrado do desvio seria essa subtração da soma ao quadrado total menos a soma ao quadrado da regressão. O R2 é a relação entre a soma ao quadrado da regressão dividido pela soma ao quadrado total, e o valor do F é a soma ao quadrado da regressão, que na verdade representa aqui o quadrado médio da regressão. Mas, tendo em vista que o grau de liberdade é igual a 1, o valor seria idêntico, dividido pelo quadrado médio do desvio da regressão, que é igual a soma ao quadrado de desvio, dividido pelos graus de liberdade, n menos p menos 1, p é o número de parâmetro, igual a 1, então n menos 2. E aqui nós temos a variância residual dada por essa expressão. Então, veja que eu posso realizar a minha análise de regressão e ter esses valores, né? Eu tenho o valor do R2, o valor da estatística F e o valor da variância residual, ou a variância associada ao desvio da regressão. Obviamente, que o MATLAB já tem as suas bibliotecas, recursos para se fazer uma regressão. Então, se você não quisesse fazer operações matriciais, usar o recurso de regressão linear simples, seria usar esse comando, informar o valor, o vetor Y, a matriz X, e você sai com uma série de informações, né? Beta, aqui o valor de R, você poderia ter aqui informações sobre esse comando, né? Que vai te dar então essas informações do que seria esse vetor de estatística. Você tem informações sobre o R quadrado, você tem o valor de F, você tem o valor de P, né? Então você tem aí uma série de informações sobre o que significa cada um dessas saídas, né? Então veja que eu posso perfeitamente rodar essa parte e ter, vou voltar aqui, eu posso rodar e ter a minha saída usando um pacote lá do MATLAB. Me dá essa estatística que vai ter a correspondência com aqueles valores que eu obtive, né? Até então eu tinha obtido aqui um R2. Esse R2 está contido nesta
estatística, que é uma saída dessa biblioteca de regressão. O meu vetor beta tinha sido estimado pelas operações matriciais. Eu tenho um B, que é um output desta biblioteca que faz regressão. Então vejo que o resultado é o mesmo. Às vezes programar é interessante, que já existe muita coisa pronta. Eu não preciso fazer essas operações matriciais para ter o resultado de uma regressão linear simples. Basta usar um comando simplificado e ele então vai me devolver alguns resultados bem simples, objetivo, para eu então fazer uso nas minhas interpretações. Então essa atividade depois vocês fazem em casa e veja aí a quantidade de operação matricial simples que você possa fazer para resolver uma série de problemas. Bom, agora nós vamos ilustrar formas de gerar algumas matrizes bastante interessantes e rápido. Se eu quero uma matriz identidade 4x4, né, basta acionar esse comando. É um comando bastante simples e eu tenho essa matriz de imediato. Não preciso botar as linhas, as colunas da forma desejada. Mesma coisa, zeros. Uma matriz cujos elementos são todos iguais a zeros. Uma matriz cujos elementos são todos iguais a 1. Então isso é importante, né? Rapidamente eu crio essas matrizes. Se eu quiser criar um conjunto de números aleatórios inteiros, né? Se eu quiser conhecer esse comando range i, eu quero que o valor máximo inteiro seja 30 e seja números aleatórios colocado numa matriz de dimensão 3x4. Então dessa forma, se eu quiser 2 variáveis, 3 variáveis, do jeito que eu desejar, sendo que o máximo vai ser igual a 30, né? Então eu posso gerar aqui uma 100, o máximo igual a 100, não vai ser 3 por 4, vou colocar, por exemplo, 10 por 2, tem 10 linhas e 2 colunas. Então o máximo que eu vou ter aqui é 100, tem 10 linhas e 2 colunas. São números inteiros, aleatórios, que foram gerados. Eu posso gerar da mesma forma colunas variáveis com certa quantidade de indivíduos que tenha uma distribuição normal, aleatória gaussiana. Então nesse caso aqui foi 3 por 3, range n. Posso gerar com distribuição uniforme, simplesmente 3 por 3 ou do jeito que eu desejar. Tem algumas matrizes interessantes, né? Mágica. 3. Uma matriz 3 por 3 que guarda a propriedade interessante aqui, que é a soma das linhas vai dar um certo número. Por exemplo, 15. Aqui também 15. Aqui 15. As colunas também fecham em 15. A diagonal, né, é 15. E aqui a outra diagonal também 15. É uma matriz interessante. Às vezes você quer combinar. Aqui é uma matriz em que uma coluna de 0 e outra coluna de 1. Né? Então essa é uma matriz concatenada de 0, 4, 0, linha 4, 0, uma coluna. 4, 1 e uma coluna. Então eu tenho esse mínimo e máximo que nós vamos fazer bastante uso em redes neurais. Muitas vezes nós temos variáveis que, dada a escala, varia de qualquer valor, né? Pode ser produção, varia de 1.000 a 10.000, pode ser altura, varia de 1,70 m a 2 metros, mas então nós normatizamos, nós tornamos o valor, maior valor igual a 1 e menor valor igual a 0. Então essa informação é relevante dizer a amplitude de variação. Se está normatizado, todas as variáveis, as entradas, normalmente na rede neural as entradas são linhas, elas têm valor mínimo de 0, o valor máximo igual a 1. Né? Então, é uma maneira de eu descrever para aquela nossa função de rede neural os limites
das minhas entradas que foram normatizadas, consequentemente estão variando de 0 até 1. Eu posso manipular elementos de uma matriz usando algumas funções. Essa função find aqui, ela é interessante. Vamos pensar o que representa essa manipulação de elemento. Vamos gerar essa variável dados. Rand n, né? De tamanho 10 e uma coluna. Eu quero encontrar nesse vetor, nessa minha coluna, que é a coluna 1, todos os elementos menor do que 0. Então ele está dizendo que encontrou o segundo elemento, depois aqui o oitavo e o 10º. São os elementos negativos. E eu quero construir um novo vetor extraído de dados do vetor anterior que contenha esses números negativos. Então, o céu identifica a posição. E o novo vetor, naquela eu estou, né? Lembra que aqui a informação vírgula, estou declarando as minhas linhas e pegando a coluna desejada. As linhas que eu quero é o 2, 8 e 10. Então, eu quero esses números negativos. Menos 1, 20, menos 2, 30, menos 0,78. Então, é uma forma de encontrar certos valores, negativos ou positivos, e capturar esses valores e colocar em uma nova matriz, né? Então, veja que essa manipulação ela vai ser útil em várias circunstâncias. Então, eu encontro, né? Eu vou encontrar, dado uma exigência, e eu vou extrair para o novo vetor. Eu posso substituir, né, aqueles dados que eu encontrei que era negativo naquela coluna, eu posso substituir por um valor específico. Então veja, eu já sei que o 2, o 8 e 10 são negativos. Eu quero transformá-lo, por exemplo, em valor 1000, né? Então, onde o 2, aqui está em formato, mais o valor multiplicado por e elevado a 10 elevado a 3. Então, esse primeiro elemento, o negativo, que era o segundo elemento do vetor, foi transformado em 1000, esse oitavo e esse 10º. Então, eu estou, de uma forma rápida, encontrando e substituindo valores dentro da minha matriz, dentro do meu vetor. Então, veja que esse comando find, ele pode ser interessante porque ele encontra posições e transformar, extrair ou transformar esses elementos das posições encontradas é algo relativamente simples. Bom, eu posso ter algumas operações bastante simples de substituição de valores abaixo ou acima de constante por alguma constante. Então, tem aqui este vetor A, dado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 8, e eu quero do vetor A que todos os elementos, né, abaixo de 4 assumam o valor 4. Então, 1, 2, 3 é abaixo de 4, então assumo o valor 4. Ou todos os valores acima de 4, assuma 4. Então, basta, se eu quiser fazer um corte, um patamar, para transformar acima ou abaixo, eu posso usar esse comando máximo comigo, né? Se eu quiser um recurso bastante interessante que a gente vai usar nas redes, é o recurso do embaralhamento, né? Então, um comando específico para embaralhamento seria esse
RenPen. Vamos supor que eu tenho aqui um vetor A, né? Eu sei aqui facilmente que esse vetor A tem 10 elementos, né? Então eu vou criar um outro vetor embaralhado, né? Então esse vetor embaralhado, cujo número de elementos seja igual ao número de elementos que eu já sei que já existe no vetor desejado de operação. Então eu vou criar esse vetor de sorteio. Qual foi o primeiro? Esse vetor aqui é de posição, as posições, não é o valor. Então a posição primeira, então vai ser uma troca, né? Aquele que vier o vetor embaralhado é todas as linhas, mas seguindo as colunas já embaralhadas. Então o primeiro elemento aqui vai ser aquele que ocupa o 8º lugar nesta posição, que é o 18. O segundo elemento é aquele que ocupa a 3ª posição aqui, que é o 13. O próximo elemento é aquele que ocupa a 4ª posição, que é o 14. E assim vai. Então é uma maneira de eu embaralhar esse vetor. Então muitas vezes numa rede neural você introduz uma informação e você vai rodar a rede novamente. Você gostaria que os dados pudessem entrar de forma embaralhada, para que a rede não decore o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Então você dá a embaralhada e ela vai treinar com as mesmas informações, mas vai ser apresentada à rede de uma ordem diferente daquela que você tinha originalmente. Então você cria um vetor auxiliar, que é um vetor que tem as posições embaralhadas. Você vai usar esse comando de permutação aleatória, né? E então você substitui, né? Você troca as posições, né? Veja bem, se eu tenho aqui um conjunto de dados, aqui já é um conjunto de dados quaisquer, que eu simulei de 1 até 10 embaralhado, né? Se eu quero pegar as colunas ímpares ou as colunas pares, também é simples. Basta eu pegar no ímpar a coluna 1 até a coluna 10ª. Ou, se eu não quiser especificar que é 10, até end, saltando de 2 em 2. Então pega de 1, né? Pega a coluna 1, pega a coluna 3, pega a coluna 5, pega a coluna 7, pega a coluna 9. Está resolvido. Se eu quiser as pares, eu vou pegar a coluna 2, a 4, a 6, a 8, a 10. Então posso ter acesso a colunas específicas. Bom, então nós já vimos aqui uma série de informações relativas à manipulação de linhas e colunas de variáveis, essencialmente variáveis numéricas. Agora nós vamos descrever 2 tipos adicionais de variáveis, que são as variáveis celulares e as variáveis de estrutura. Então, uma maneira de você criar essa variável é definindo a palavra cell, o número, especificando o número de linhas e o número de colunas. Então esse M aqui vai ter 2 por 3. E você vai acessar os elementos. Ela tem 2 por 3, não significa que cada elemento pode ser uma nova matriz. E eu acesso o elemento 1, agora não usando esse parênteses, mas chave, né? E o termo colchete é para designar a matriz. Então o primeiro elemento dessas células, dessa estrutura que é célula, é uma matriz 2 por 2. 1, 2, tá certo? Por exemplo, se eu especificar 1, 2, o próximo elemento, né? Ele vai ser dado por uma outra estrutura. Então você pode exibir todas as células usando o CellDisp, né? Ou você pode exibir elemento por elemento. Bom, isso aí às vezes para o nosso curso nós não vamos fazer um uso direto, mas apenas adiantando, por exemplo, que o MATLAB ele libera o resultado da rede. E o resultado da rede, por exemplo, os pesos sinápticos,
eles são liberados na forma de célula. Então pode ser que você tenha a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, tá certo? Então você coloca os pesos sinápticos da primeira camada no primeiro elemento da célula, os pesos da segunda camada no segundo elemento da célula, e assim por diante. Então, se você quiser acessar os pesos sinápticos da primeira camada oculta, da segunda camada oculta, se você quiser acessar o viés, então ele vai estar contido em células, e às vezes a gente não usa, mas a saída de muitas bibliotecas virão por meio de célula, e seria interessante você saber como é que você imprime todas elas, exibe todas, ou tem acesso a algumas específicas, né? Então, se você especificar uma célula 2x3, ele vai apresentar dessa forma, ainda está vazia. Se você preencher um elemento, por exemplo, esse primeiro elemento 1, você, né, está introduzindo uma matriz 2x2. Então, se você pedir para ele exibir, ele vai dizer que esse primeiro elemento é uma célula que tenha, um elemento da célula que tem conteúdo. Os demais estão vazios. Quando estão vazios, ele faz essa representação. Bastante interessante. Bom, e por fim, nós gostaríamos que você então fizesse uma revisão, né, sobre esse assunto de operações, e nós vamos deixar aqui uma atividade para vocês fazerem. Essa atividade são 3 exercícios. Considere as notas obtidas por 4 alunos, elimine a menor nota e estime a média para cada aluno. Identifique os alunos com desempenho abaixo de 60%. Então, 4 alunos, 4 avaliações, você vai ter que ter as médias e vai identificar quais alunos que foram reprovados, ou seja, com desempenho abaixo de 60%. Considere o vetor de dados Y e X. Embaralhe. Mas nós gostaríamos que vocês embaralhassem Y simultaneamente com X. Então, se você trocar de posição o 16 pelo 23, significa que você embaralhou a saída, mas a entrada tem que ser embaralhada na mesma regra, né? Então, o 2 tem que ser embaralhado com 1. Então, essa é uma atividade. Considere o mesmo vetor de Y apresentado anteriormente e obtenha um novo vetor normatizado, em que o maior valor ele terá que ser igual a 1, né? Então, nesse caso, o maior valor é igual a 89. E o menor valor terá que ser igual a 0. Então, 16 terá que se tornar 0. E os demais? Os demais vai ter que ser interpolado entre 0 e 1. Imagina a escala, que originalmente variava de 16 a 89, agora está variando de 0 até 1, nós teremos que ter um processo de interpolação. Esse atividade 2 e atividade 3, certamente que vão ser utilizados nos nossos exercícios de redes neurais. Então, muito obrigado. Finaliza aqui a nossa segunda aula do nosso curso de MATLAB.